pessoal, hoje segunda-feira, dia 19 do mês de setembro, a gente começando aí a semana com Ibovespa em recuperação em relação ao fechamento em queda que a gente observou na sexta-feira. A gente fechou aí valorizado em 0,47. Bolsas americanas trabalharam bem próximo da estabilidade, levemente negativo, e moeda americana com valorização no nosso mercado. O fluxo estrangeiro, pessoal, por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, fechou aí com ambiente positivo tanto para o nosso mercado à vista, quanto também para o nosso Ibovespa futuro. Dando uma olhadinha lá nos nossos contratos, em base diária, a gente consegue perceber que esse movimento deles hoje aqui, pessoal, ajudou o quê? A calçar essa parada no ambiente vendedor que a gente observou aí no mercado no pregão de sexta-feira. A gente teve uma valorização em relação ao fechamento de sexta-feira de quase 200 pontos aí para o nosso mercado futuro. Em relação à movimentação do nosso mercado do dólar, o que eles fizeram hoje, pessoal? Posições compradoras. Vamos dar uma olhada também nessa evolução diária do dólar futuro? Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que essa movimentação interrompeu o quê? Os 2 dias de vendas por parte deles que eles tiveram aí no nosso mercado futuro do dólar. E a moeda americana fechou aí com uma valorização em relação ao fechamento de sexta-feira de 5 pontos no nosso mercado. Bom, voltando lá e dando uma olhada na evolução intradiária dos nossos contratos, a gente vai perceber que essa evolução compradora por parte deles no índice futuro durou praticamente o dia todo. Inclusive, nas 2 primeiras horas a gente teve uma movimentação aqui bem forte em relação ao fechamento do pregão de sexta-feira, e a gente chegou a ter uma evolução aqui de quase 800 pontos, 790 pontos. Depois a gente devolveu aqui praticamente 700 pontos aqui, 690 pontos, na correção que a gente teve aqui entre 11 horas até 2 horas da tarde. Depois a gente ficou com um movimento mais lateralizado. A gente subiu um pouco, depois a gente recuou e a gente terminou em relação ao fechamento do pregão de ontem com 180 pontos de valorização para o nosso índice futuro. No dólar, pessoal, eles começaram o dia no ambiente vendedor, inclusive a moeda americana começou e encerrou a primeira hora do pregão de hoje com uma valorização de 8 pontos. Depois a gente teve aí um movimento de recuo para o dólar futuro. Eles ficaram nessa posição aí até a 1 da tarde. Por quê? Porque uma hora eles inverteram essa posição vendedora e a moeda americana começou a demonstrar um pouco mais de força na ponta positiva no mercado. Inclusive, a gente, desde essa mínima aqui que a gente marcou em base horária no pregão de hoje, 3.270, a gente teve uma evolução aí de 15 pontos até o final do pregão de hoje. Em relação ao preço médio no dólar, eles ficaram com uma projeção de lucro de 4 pontos, deu um pouco mais aí de 160 mil, só que no Ibovespa futuro eles ficaram praticamente aí com 200 pontos de projeção de prejuízo, o que deu um pouco mais aí de 600 mil reais no nosso mercado. Dando uma olhadinha lá nos nossos ativos, eles atuaram hoje na ponta compradora, muito em função aí de todo o movimento do mercado. Eles tiveram o quê? Uma variação média positiva para os ativos que eles compraram de 0,59. Atenção aqui para as ações de JBS, que inclusive não tiveram valorização ao final do aftermarket do pregão de hoje, e eles lideraram essa ponta compradora no ativo. Na ponta vendedora, eles atuaram aqui como carro-chefe nas ações do banco Itaú, inclusive o ativo teve uma valorização no dia de hoje, e os ativos que eles venderam hoje tiveram uma variação média positiva de 0,24. Essa movimentação compradora foi maior e o percentual, como vocês observam aqui, de valorização média foi maior também para os ativos que eles atuaram na ponta compradora. Então eles conseguiram aqui ter praticamente aí 900 mil reais de projeção de lucro no nosso mercado à vista no pregão de hoje. Bom, no mercado de opções, o ambiente ficou vendedor para as opções de Petrobras e comprador para as opções de Vale. No caso de Petrobras, eles conseguiram aí auferir lucro, e no caso de Vale, eles tiveram aí um pequeno prejuízo no pregão de hoje. Lembrando que hoje a gente começou a negociar, pessoal, a série Q, a série J e também a série V no mercado de opções. Inclusive, esses ativos que eles atuaram na ponta compradora e vendedora de Petrobras hoje, eles tiveram aqui, no caso de ponta compradora, uma ponta que de prejuízo, porque desvalorização média de 0,12. E na ponta vendedora, eles tiveram uma projeção de lucro de 5,42, o que deu aí um pouco mais de 200 mil reais. No caso de Vale, eles tiveram uma ponta compradora com uma variação média negativa, ou seja, perderam dinheiro. Em compensação, na ponta vendedora, eles tiveram uma variação média positiva de 1,53. Só que, como o volume de vendas, a gente observou aqui, foi um volume inferior, o lucro que eles tiveram na ponta vendedora não foi suficiente aí para poder matar
esse prejuízo que eles tiveram na ponta compradora para as opções de vale. Pessoal, hoje a gente fez um giro um pouco mais tarde, inclusive foi um giro mais rápido, mas eu acredito que vocês conseguem perceber que o fluxo estrangeiro ajudou a calçar o nosso mercado nessa movimentação de alta no pregão de hoje. E vamos atentos, mais uma vez, a gente comenta com vocês, nessa movimentação deles aonde? No índice futuro. Eles tiveram um pico de volume vendedor de 955 milhões e com essa movimentação hoje compradora de quase 200 milhões, eles se sentiram o quê? Satisfeitos com essa movimentação que eles tiveram de vendas no nosso índice futuro e o índice futuro também acompanhando esse movimento, dando que a gente entrou nessa movimentação de baixa em 60.800 e a gente chegou aqui a já recuar praticamente 3.000 pontos para o nosso Ibovespa futuro. Vamos ficar atento, amanhã a gente retoma com o nosso giro rápido do mercado, por volta de 1h da tarde, e a gente vai sinalizando para vocês aí como é que está o comportamento do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Um forte abraço a todos e até amanhã. Tchau, pessoal!